Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana. Muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o áudio aqui em inglês para você ouvir e praticar o seu listening. Quando o áudio acabar, eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? Antes de disponibilizar o áudio, eu gostaria de te convidar para conhecer o nosso curso English for Life. São mais de 1.300 aulas, desde o nível básico ao avançado, incluindo aulas 100% em inglês com professores nativos. Tem aula de gramática, aulas que seguem a metodologia de leitura guiada, aula com interpretação de cenas, lições para você praticar o seu listening e o seu speaking, tá bom? Tem muitos exercícios, podcasts, enfim, é um acervo muito completo para você que quer alavancar seus estudos, tá? Se você gosta do conteúdo aqui do canal, eu tenho certeza que você vai gostar do curso, porque é um conteúdo bem mais rico, bem mais completo, tá bom? Então, eu vou deixar o áudio aqui agora para você ouvir, se concentre e até daqui a pouco. Last year, I traveled to Japan, and it was an incredible experience, but also a big cultural shock. The first surprise was the silence on public transport. In my country, people talk loudly on buses and trains, but in Japan, everyone was quiet. Even phone calls were not allowed. I was also very surprised by the high-tech toilets. I was amazed by the buttons for heating the seat and playing music. Another shock was the strict rules about trash. I was surprised that there were almost no public trash cans, and yet the streets were extremely clean. People carry their trash with them until they find the right place to dispose of it. The biggest challenge, though, was understanding the rules of politeness, bowing instead of shaking hands, removing my shoes before entering a house, and always handing money with both hands felt very different. Despite these surprises, I loved my trip. The people were kind, and I learned so much. It was a journey I will never forget. Olá novamente, eu já estou com a transcrição em inglês do áudio que você acabou de ouvir. Olha só então. Last year, I traveled to Japan, and it was an incredible experience, but also a big cultural shock. The first surprise was the silence on public transport. In my country, people talk loudly on buses and trains, but in Japan, everyone was quiet. Even phone calls were not allowed. I was also very surprised by the high-tech toilets. I was amazed by the buttons for heating the seat and playing music. Another shock was the strict rules about trash. I was surprised that there were almost no public trash cans, and yet the streets were extremely clean. People carry their trash with them until they find the right place to dispose of it. The biggest challenge, though, was understanding the rules of politeness, bowing instead of shaking hands, removing my shoes before entering a house, and always handing money with both hands felt very different. Despite these surprises, I loved my trip. The people were kind and I learned so much. It was a journey I will never forget. Very good! Olha só então. Last year, I traveled to Japan. Last year, no último ano, I traveled to Japan. Eu viajei para o Japão. And it was an incredible experience. And it was, e foi, an incredible, incrível, experiência. Então, e foi uma experiência incrível. But also a big cultural shock. But also, mas também, a big cultural shock. Um grande choque cultural, ou um grande choque de cultura. Então, foi uma experiência incrível, mas também um grande choque cultural. The first surprise was the silence on public transport. The first surprise, a primeira surpresa, was the silence, foi o silêncio
on public transport, no transporte público. In my country, em meu país, people talk loudly on buses and trains. People talk, as pessoas conversam loudly, esse loudly vai passar a ideia, né, de modo alto, né? Então, as pessoas conversam alto on buses, em ônibus, and trains, e trens. Em meu país, as pessoas conversam, falam alto nos ônibus e trens. But in Japan, mas no Japão, everyone was quiet. Todo mundo estava quieto, todos estavam quietos, né? Even phone calls were not allowed. O even tem vários usos, né? Ele pode funcionar como até mesmo, nem mesmo, sequer. Vai depender do contexto. Então, even phone calls, nem mesmo chamadas telefônicas, né? Phone calls, chamadas telefônicas, ligações telefônicas, were not allowed. Não eram permitidas. Então, nem ligações eram permitidas. Ou até mesmo ligações telefônicas não eram permitidas. Allow vem de permitir, né? I was also very surprised by the high-tech toilets. Eu também fiquei muito surpresa by the high-tech toilets. High-tech tem a ver com alta tecnologia e toilets, sanitários, né? Então, eu também fiquei muito surpresa pelos sanitários de alta tecnologia. I was amazed by the buttons for hitting the seat and playing music. Então, eu fiquei maravilhada. Amazed tem a ver com ficar encantado, maravilhado. Então, I was amazed, eu fiquei maravilhada, encantada by the buttons, pelos botões for hitting the seat. Hit é aquecer. Então, os botões para aquecimento do assento ou para aquecer o assento and playing music e tocar música. Então, eu fiquei encantada com os botões de aquecer o assento e tocar música, né? Another shock was the strict rules about trash. Another shock, outro choque, was the strict rules. Strict tem a ver com rígido e rules, regras. Então, outro choque foram as regras rígidas about trash, sobre o lixo. Trash, lixo. I was surprised that there were almost no public trash cans. I was surprised, eu fiquei surpresa, that que there were, there com o verbo be é existir, né? É sempre o verbo be quem vai dizer se é presente, passado, singular ou plural. There were, utilizado para substantivos no plural e no passado. Porém, em português, né, o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. Então, vai ficar havia e não haviam. Então, havia, almost, quase, no public trash cans. Can, além de ser o verbo modal poder ou conseguir, também pode ser lata. Então, trash can, lata de lixo. Trash cans, latas de lixo. Então, vai ficar, eu fiquei surpresa que quase não havia lixeiras públicas, né? Latas públicas de lixo ou lixeiras públicas. And yet, e ainda, né? Ainda assim, the streets were extremely clean. The streets, as ruas, eram extremely clean, extremamente limpas. Então, eu fiquei surpresa que quase não havia lixeiras públicas e ainda assim as ruas eram extremamente limpas. People carry their trash with them until they find the right place to dispose of it. Então, as pessoas carregam, carry é o verbo carregar. As pessoas carregam their trash, o lixo delas ou seu lixo, with them, com elas, them, pronome objeto para they, until, até, they find, até elas encontrarem ou até que elas encontrem the right place, o lugar certo, o local certo, to dispose of it. Dispose tem a ver com descarte, né? Então, para o descarte disso ou para descartar isso, no caso, o lixo. As pessoas carregam seu lixo consigo até encontrarem o local correto para descartá-lo, né? Para descarte do lixo, para descartá-lo. The biggest challenge, though, was understanding the rules of politeness. The biggest challenge. Biggest
e este superlativo. Então, o maior challenge, desafio. O maior desafio, though, no entanto, embora, contudo, apesar, was understanding, foi entender the rules, as regras of politeness. Politeness tem a ver com educação, polidez. Então, o maior desafio, no entanto, foi entender as regras de educação, né? Entender o que era visto ali como um comportamento bem educado e o que poderia ser visto como falta de educação. Bowing instead of shaking hands. To bow é você reverenciar, né? Fazer aquele gesto de inclinar-se para frente. Então, inclinar-se, fazer uma reverência instead of, ao invés de shaking hands, apertar mãos. Então, na hora de cumprimentar alguém, né? Inclinar-se, fazer uma reverência ao invés de apertar mãos. Removing my shoes before entering a house. Removing my shoes, remover meus sapatos, tirar meus sapatos. Before entering a house, antes disso aqui, ó, disso o quê? Entrar em uma casa. And always handing money with both hands felt very different. And always handing money, e sempre entregar dinheiro, né? To hand something é entregar algo para alguém com as mãos. Então, and always handing money, e sempre entregar dinheiro with both hands, com ambas as mãos. Então, com as duas mãos, né? Both tem a ver com ambos. Então, com as duas mãos, com ambas as mãos, felt very different. Felt é o passado de feel, que é sentir. Esse felt aqui dava uma sensação, né? Passava uma sensação very different, muito diferente. Ó, inclinar-se ao invés de apertar as mãos, retirar meu sapato antes de entrar em uma casa e sempre entregar dinheiro com as duas mãos foi muito diferente, né? Dava uma sensação bem diferente, foi algo bem diferente, foram hábitos muito diferentes. Despite these surprises, despite, apesar de, these surprises, estas surpresas. Então, apesar destas surpresas, I loved my trip. I loved my trip. Eu amei minha viagem. The people were kind. The people were kind. As pessoas foram gentis, né? Kind tem a ver com gentil. Então, as pessoas foram gentis. Cuidado que kind, né? Também pode ser utilizado no sentido de tipo. Kind of. Tipo que, meio que. Anyway, the people were kind. As pessoas foram gentis. And I learned so much. And I learned so much. E eu aprendi muito, né? Learn é o verbo aprender. And I learned so much. E eu aprendi muito. It was a journey. Foi uma jornada. It was a journey. Foi uma jornada. I will never forget. I will never forget. Eu nunca esquecerei. Will, verbo modal, utilizado para formar futuro ou pedidos e requerimentos mais formais. Will aqui está modificando o verbo forget, que é esquecer. Então, will forget, esquecerei. I will never forget. Eu nunca esquecerei. Foi uma jornada que eu nunca esquecerei. Ok? Ou foi uma jornada que eu nunca vou me esquecer, que eu nunca vou esquecer. Ok? Very good. Vou deixar o áudio aqui novamente para você ouvir, praticar o seu listening. Se você quiser fazer download do áudio ou do material, no caso o texto em inglês com a tradução em português, basta você visitar o nosso site. Para acessar o site é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário, ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. Last year, I traveled to Japan, and it was an incredible experience, but also a big cultural shock. The first surprise was the silence on public transport. In my country, people talk loudly on buses and trains, but in Japan, everyone was quiet. Even phone calls were not allowed. I was also very surprised by the high-tech toilets. I was amazed by the buttons for heating the seat and playing music. Another shock was the strict rules about trash. I was surprised that there were almost no public trash cans, and yet the streets were extremely clean. People carry their trash with them until they find the right place to dispose of it. The biggest challenge, though, was understanding the rules of politeness, bowing instead of shaking hands, removing my shoes before entering a house, and always handing money with both hands
felt very different. Despite these surprises, I loved my trip. The people were kind, and I learned so much. It was a journey I will never forget. Last year, I traveled to Japan, and it was an incredible experience, but also a big cultural shock. The first surprise was the silence on public transport. In my country, people talk loudly on buses and trains, but in Japan, everyone was quiet. Even phone calls were not allowed. I was also very surprised by the high-tech toilets. I was amazed by the buttons for heating the seat and playing music. Another shock was the strict rules about trash. I was surprised that there were almost no public trash cans, and yet the streets were extremely clean. People carry their trash with them until they find the right place to dispose of it. The biggest challenge, though, was understanding the rules of politeness, bowing instead of shaking hands, removing my shoes before entering a house, and always handing money with both hands felt very different. Despite these surprises, I loved my trip. The people were kind, and I learned so much. It was a journey I will never forget. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow